Estamos iniciando pela TV Com Sorocaba mais um programa Compartilhe com o CVV. O sobrepeso e a obesidade entre os menores de idade têm alcançado proporções de epidemia em muitos países, principalmente nos mais desenvolvidos. Ele é preocupação entre os menores de idade e também entre os adultos. Especialistas afirmam que esse fenômeno está associado aos novos hábitos alimentares, ricos em gorduras e açúcares, e à falta de atividade física. Mas é só isto? O programa Compartilhe com o CVV de hoje vai falar sobre a obesidade como causa de depressão e fator de construção do suicídio. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Dr. Edebrando Dias. Ele é especialista em prevenção e tratamento da obesidade, membro da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO. Seja bem-vindo, Dr. Edebrando. Boa noite aos telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. Também está conosco Roberto Carreu. Ele é plantonista do CHAT no CVV e é coordenador nacional do Eixo Voluntariado no CVV. Bem-vindo, Roberto. Boa noite, doutor Edebrando, boa noite, Húngaro, boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Doutor Edebrando, o que é a obesidade e por que ocorre? Bom, para nós falarmos cientificamente de obesidade, nós temos que falarmos da ABESO. A ABESO é a entidade que nos representa, que reúne os especialistas e que estuda a obesidade aqui no Brasil, que faz os congressos e que nos fornece os conceitos que norteiam a nossa especialidade. A ABESO fala que a obesidade é uma doença crônica, uma doença progressiva, né? E, mais recentemente, também uma doença inflamatória. E que cada vez mais tem acometido uma porcentagem maior da nossa população. Existem alguns parâmetros para que possamos considerar ou não uma pessoa obesa, né? Daí eu coloquei aqui, para ficar mais fácil, um parâmetro que é bastante usado, que é o índice de massa corpórea, né? Então você vai pegar o peso da pessoa e dividir pela altura ao quadrado, tá? Na segunda lâmina, a gente fez um exemplo bem prático, que é uma pessoa com um peso bem comum, de 70 quilos, e também com uma altura de 1,60 m. Então essa pessoa vai ter um índice de massa corpórea de 25,7. Toda vez que a pessoa tiver um índice de massa corpórea acima de 30, ela é considerada obesa, né? Se ela tiver nessa faixa menor que esses 30, daí a gente considera sobrepeso, tá? Como pode ser visto aqui embaixo. Acho que está muito pequeno, né, para ler. Acho que dá, né? Para ver se dá. Bom, por que tem mais um outro parâmetro também que nós podemos usar para caracterizar em si a obesidade, que é uma coisa muito prática, que todo mundo pode fazer. Às vezes a pessoa pergunta, será que eu estou acima do peso ou não? Então, que é o parâmetro da circunferência abdominal. Também uma lâmina bem simples, o que é considerado para homens e o que é aceito para as mulheres, né? Então, fica mais fácil para o telespectador poder acompanhar. Não é propósito do programa assustar, mas se a mulher tiver mais que 85 centímetros de cintura, seria... Na verdade, é circunferência abdominal e não cintura, né? Cintura é um pouquinho menor. Entendi. É um pouquinho mais abaixo da cintura.
né, a circunferência abdominal, porque daí realmente seria impossível todo mundo ter uma cintura um pouquinho menor. No homem 98. No homem 98. Passou disso, já entra na faixa de risco. Bom acender a luzinha vermelha ou amarela? Exatamente, a vermelha mesmo. Bom, com relação à segunda pergunta, na mesma pergunta Por que ocorre? Bom, por que ocorre? O principal fator hoje é o desequilíbrio nutricional, né? É a matemática do peso, ou seja, o que as pessoas comem e o que as pessoas queimam. Na verdade, as pessoas estão hoje ingerindo quantidades de calorias muito grande e fazendo poucas atividades físicas, queimando poucas calorias. Mas isso não é o único fator, talvez seja o principal. Nós temos também outros fatores genéticos. Nós sabemos que existem alguns genes presentes em algumas famílias, que mesmo a pessoa comendo uma quantidade maior, ela ganha menos peso, né? E tem também os distúrbios psiquiátricos. A gente sabe que a maior parte dos distúrbios alimentares são emocionais. Aliás, eu sempre digo no consultório que não tem como você tratar obesidade sem você tratar os aspectos emocionais, né? E talvez o grande fator hoje que tem colaborado muito para a obesidade é o ambiente moderno, né? Esse ambiente moderno é a grande oferta de alimentos, porque a venda de comida hoje é um negócio, tem que dar lucro. Então as empresas têm que vender comida, né? Então você vai na padaria, tem lá aquela vitrine bonita, está rodando aquele bolo, né? Então você vai olhando, ele vai te seduzindo. Então esse apelo ao consumo do alimento. Os famosos self-service, que você acaba sempre comendo mais do que precisa, né? E também o sedentarismo. A pessoa acaba comendo mais e, lógico, queimando de menos. E também os fatores culturais, porque, veja bem, a comida ela é o motivo da reunião, né? Tudo que se faz coloca a comida no meio. As pessoas se reúnem no entorno da comida. Então, reúne a família no domingo para comer, né? Compartilha-se sempre os bons momentos com a comida. Então, esse ambiente moderno, de pouco consumo de calorias e de muito gasto, de pouco gasto de caloria e muito consumo de comida, é que realmente está causando esse distúrbio alimentar. Exemplos práticos. As pessoas, em vez de subir de elevador, sobe de escada. O carro, né? Antigamente tinha manivela, hoje o cara aperta o botãozinho, sobe o vidro. Quer dizer, cada vez nós estamos gastando menos energia e estamos entrando nesse apelo do próprio comércio de comer mais, né? De uma quantidade maior de alimentos e alimentos palatáveis, alimentos cada vez mais saborosos, que nos seduzem até mesmo pelo olhar, né? Essas pessoas que são seduzidas pelo olhar, pela cultura de hoje, pela facilidade, como o senhor acabou de dizer, e o telespectador que está nos vendo, e provavelmente o senhor também, já deve ter ouvido essa expressão. Ele come tanto e não engorda de ruindade. Todas as pessoas estão sujeitas à obesidade. Por que há esses que comem e não engordam? Veja bem, existem alguns, vamos falar assim, privilegiados geneticamente que não têm o gene da obesidade. Esse talvez possa comer um pouco mais. Mas isso não significa que durante os anos, se ele for comendo, ele vai acabar também ganhando peso. Eu até faço uma conta simples com os pacientes no consultório. Se você ganhar 100 gramas de peso por mês, certo? Em um ano você ganhou 1,2 kg. Em 10 anos você ganhou 12 quilos. Então realmente é muito fácil ganhar peso, né?
E nós estamos vivendo hoje, na verdade, uma epidemia mundial de obesidade, o que prova que é muito fácil ganhar peso e qualquer pessoa, se não tomar cuidado, acaba realmente se tornando obeso. No Brasil, hoje, existem estimativas que mais de 50% da nossa população já esteja acima do peso. Inclusive, dados do IBGE mais recentes falam até em 60%. Veja bem, 60% da nossa população já está acima do peso. Isso é realmente um dado alarmante, né? Tudo isso em virtude do desequilíbrio nutricional, da desordem alimentar. Eu falo às vezes que é a matemática do peso. É muito simples, é o que come e o que se queima. Posso até colocar um exemplo dessa vida moderna e ilustrando um pouco mais em termos práticos. A televisão fez uma reportagem que eu achei muito interessante. Pegou um filme em preto e branco, antigo, dos anos 60, em que as pessoas estavam caminhando no viaduto do Chá em São Paulo. E aquelas imagens praticamente não tinha nenhum obeso. Foram no mesmo lugar, colocaram uma câmera nos dias atuais e a gente observou as pessoas caminhando na rua. Realmente assustador comparar as duas imagens, aquela imagem antiga, preta e branca, e as imagens de hoje, onde realmente prevalece a maioria das pessoas acima do peso. Roberto, nesse quadro que o doutor Edibrando Dias acaba de descrever, ele, quando faz a comparação com esse filme do viaduto do Chá, é de se imaginar a diferença de ontem para hoje com relação ao sobrepeso. O CVV é procurado por motivo de obesidade? Olha, nós não temos como saber se a pessoa é obesa ou não, nós não temos essa lente, nós não temos essa capacitação. O contato visual com a pessoa que procura o CVV só acontece em algumas situações. Por exemplo, nós temos o chamado CVV Comunidade, em que a pessoa tem um contato direto com o voluntário. Em Sorocaba, nós temos a Santa Casa, em que os voluntários estão lá conversando, mas normalmente relacionado a doenças, esperas, expectativas de saúde e outros detalhes. Então, nós conseguimos olhar para a pessoa. No posto, nós temos atendimento pessoal, então eu diria que a pessoa pode ser vista lá também. Fora isso, nós temos os chamados grupos de apoio, que são presenciais, grupo de apoio a sobreviventes do suicídio, que em que as pessoas sofreram o luto e precisam falar sobre isso. Então, o grupo também está presente e é muito específico, ele é muito voltado às perdas por suicídio em Sorocaba e outras cidades, outros postos têm, e existem os chamados grupos de apoio a sobreviventes nas cidades em que tiveram dramas locais. Por exemplo, o posto CVV de Santa Maria tem um grupo de apoio a sobreviventes pela cidade em função da tragédia da Boate Kiss. E agora o pessoal de Chapecó, o posto CVV de Chapecó, está lançando lá também um grupo de apoio a sobreviventes em cima do acidente que teve com o time de futebol de Chapecoense, pela comoção na cidade. Quanto à relação de ajuda tradicional do CVV, que é telefone, chat ou Skype, nós até ouvimos a pessoa dizer, né, que está passando por problema de peso, as reclamações de estar gordo, não estar gordo, é o termo que se usa. No chat nós vemos muito adolescente fazendo essa reclamação, mas para nós, aquilo que ela nos traz enquanto problema, nós passamos como um detalhe, que para nós o que importa é a emoção que está por trás. Bem dita aqui pelo Dr. Edibrando, a questão emocional, aquilo que ela está carregando como emoção, como sentimento daquilo que ela está vivendo, leva a pessoa a estar ou não com sobrepeso, porque nós não temos como saber, mas sabemos que jovens alegam estar fora de peso, quando na verdade eles estão desconfortáveis na sociedade, estão desconfortáveis no grupo, estão sendo rejeitados e jogam essa culpa em cima do corpo. Em princípio, nós não temos a lente da técnica da obesidade, mas
desenvolvemos a capacidade de ouvir a pessoa. Essa é a nossa função, é ouvir atentamente o que ela está dizendo para que ela vá contando a história, e se realmente ela estiver com sobrepeso, ela mesma vai concluir que precisa de fazer alguma mudança nela e vai procurar um caminho que seja o melhor para ela. Neste caso que você acaba de descrever, que ela mesma já chegou a essa conclusão, ou que ela trouxe para o voluntário que ela se sente obesa ou é obesa, qual é a postura do voluntário em relação a ela ou para ela? Enquanto voluntários, nós vamos ter sempre o mesmo critério, nós vamos ouvir a pessoa, ela vai fazer o famoso desabafo, reordena os pensamentos, reordena aquele caminho que ela vinha trilhando, aquele confuso caminho que ela vinha trilhando, ela começa a entender melhor o próprio caminho e ela vai concluir o que ela deve fazer. Não raro, a pessoa já sabe se ela vai fazer um regime, ela vai dizer isso, nós não dizemos nada. Vai fazer um regime, vai procurar um médico, ou ela já pensou em cirurgia, ela já tem montado dentro dela os caminhos que ela suporta, os caminhos possíveis para ela. E nós, enquanto CVV, ouvimos, ela se coloca, ela se tranquiliza em relação às situações emocionais, ao histórico emocional dela, e no final ela conclui, ela acaba dizendo o caminho que ela vai tomar ou até mesmo não, também diz, olha, eu sou assim e vou continuar assim porque eu me sinto bem assim. Na verdade, o que estava me incomodando era outra coisa. E ela segue o caminho dela e nós, enquanto voluntários, encerramos a nossa participação ali sem entrar no detalhe daquilo que ela nos trouxe como primeiro peso, que seria, no caso do tema, a obesidade. Doutor Edbrando. Só uma colocaçãozinha. Para facilitar esse olhar para o diagnóstico, se a pessoa está ou não acima do peso, uma sugestão que a gente faz é que você pode estar acessando o site da Abeso. Lá tem um campo que você pode colocar o seu peso e a sua altura e ele já calcula automaticamente o seu índice de massa corpórea e através disso você já pode ter uma noção, né? É claro que não é só esse parâmetro, mas esse já é um parâmetro que pode dar alguma noção para você se o seu peso está próximo do ideal ou não. O senhor pode dizer o site? É só digitar Abeso, Ótimo. já aparece, tá? A Abeso, como eu falei antes, é a entidade científica que coordena os nossos estudos, que faz os congressos, inclusive agora em abril nós vamos ter o próximo Congresso Brasileiro de Obesidade, que vai ser em Recife. O anterior foi no Rio de Janeiro e esse congresso ele acontece sempre a cada 2 anos. E a gente está até ansioso para saber aí quais vão ser as novidades que vão estar acontecendo. Vamos ver o que os americanos vão trazer para a gente e a experiência também dos colegas aqui no Brasil. Você está convidado para trazer essas novidades aqui. Sim. A pessoa se diagnosticou com obesidade, entrou no site da Abeso, ou por outros critérios, chega à conclusão que está. A obesidade precisa ser tratada? Por quê? Sim, a obesidade precisa ser tratada porque, como a gente definiu antes, é uma doença crônica, é uma doença inflamatória, crônica e progressiva. E porque é a doença que mais mata no mundo hoje. Por que a gente diz isso? Porque ela está por trás de todas as outras doenças. Só para ilustrar, hoje, 70% de todas as doenças que são diagnosticadas nos Estados Unidos da América, essas doenças estão de alguma maneira ligadas à obesidade. Então veja bem, 70% de todas as doenças que são diagnosticadas, tanto em consultórios como em hospitais na América, essas doenças estão ligadas de alguma maneira à obesidade. Qual é a conclusão que a gente chega disso? Que se todo mundo tivesse com o peso próximo do ideal, a medicina ia ter aí que lidar apenas com 30% das doenças, né? O resto poderia, de alguma maneira, já estar resolvido. Então veja bem o custo em termos financeiros para o governo americano, a fábula que isso significa dessa doença. Então realmente a gente pode falar que é a doença que mais mata no mundo, porque é através dela que se desencadeiam
as outras doenças. E muitas pessoas não querem entender isso. Muitos pacientes não querem entender isso. Até muitos colegas médicos da área da saúde também não querem entender isso, né? Então, o que eu falo para os meus pacientes? Quando a pessoa toma uma decisão, quero mudar de vida, levar uma vida saudável, perder peso, é a decisão mais inteligente que ele pode tomar. E isso só ele pode fazer por ele. Ninguém vai fazer por ele. Ele não pode esperar que ninguém faça isso por ele. É uma decisão pessoal. Aliás, prevenir sempre foi mais barato e mais inteligente. Até a nossa avó já dizia isso, né? Então é muito mais barato, muito mais inteligente você tomar uma atitude hoje, procurar mudar os hábitos, mudar o seu estilo de vida, procurar levar uma vida saudável, do que amanhã você ficar lidando com as consequências da obesidade. Porque as consequências, nós sabemos, são graves, são muitas doenças. Se não tratar a obesidade, aquele que é obeso, ele vai contrair outras doenças também. Isso é certo. Sim. Veja bem, a maior parte das doenças, como nós até citamos no caso dos Estados Unidos, elas estão ligadas à obesidade. Então, a maior parte a gente até já sabe, mas às vezes não quer entender, né? É o diabetes, é a pressão alta, é o problema na coluna, é o problema no joelho, são os desfechos cardiovasculares, né? E problema renal. Bom, se não bastasse todo esse quadro, as dislipidemias, os infartos, os derrames, se não bastasse tudo isso que todos nós já sabemos que está ligado diretamente ao peso, que quando a pessoa perde peso, essas doenças diminuem a intensidade, ou às vezes até melhoram. Às vezes existem pacientes hipertensos que tomam 14, 15 comprimidos por dia. Quando ele perde 5, 6, 7, 10 quilos, ele passa a tomar 2, 3 comprimidos, a redução realmente é muito significativa. Se não bastasse tudo isso que a gente já sabe, os últimos estudos também mostram, infelizmente, que os pacientes que estão bastante acima, não bastante acima, que estão um pouco acima do peso, têm uma possibilidade muito maior de também vir a desenvolver ao longo do tempo algum tipo de câncer. Então, veja bem, é aquilo que eu falo, se já não bastasse todas as notícias ruins, as últimas pesquisas também apontam uma ligação direta entre a obesidade e o desenvolvimento do câncer. As pessoas que estão com peso acima do desejável pode vir a desenvolver com maior probabilidade algum tipo de câncer, de uma maneira geral. Acho que isso é muito grave. Sim. O senhor acabou de descrever o quadro bastante sombrio, mas esse quadro pode ser afastado se a pessoa com obesidade procurar tratamento? Sim, claro. O tratamento da obesidade, todos nós sabemos que não é um tratamento fácil, mas ele existe, né? Ele é um tratamento psicológico, ele é um tratamento medicamentoso, é um tratamento de mudança de estilo de vida, toda uma programação, e é isso que a gente faz no consultório, né? É um tratamento a longo prazo. Ninguém vai mudar de hábitos, ninguém vai mudar de estilo de vida de hoje para amanhã. Normalmente a programação que a gente faz é em torno de 2 anos, que é o tempo da pessoa ir mudando aí as suas ideias, mudar, a gente até fala, mudar a cabeça da pessoa. A pessoa, a primeira vez que ela chega no consultório, ela tem um pensamento. O último dia do tratamento, né, ela tem um outro pensamento. Agora, esse último dia é relativo, porque a obesidade, o peso é uma coisa que a gente tem que cuidar a vida toda, né? Você tem que estar sempre vigiando, né? O controle do peso é para a vida toda, né? É uma doença, como a gente sabe, crônica, é como o diabetes. O diabetes você toma remédio a vida toda, a pressão alta você tem que às vezes tomar remédio a vida toda, e para pressão e para a obesidade também pode não ser diferente. Às vezes você tem que tomar remédio e cuidar disso a vida toda. E é muito melhor você cuidar da obesidade, que é uma doença só,
do que você não fazer isso e depois ter que cuidar de muitas outras, porque ela vai te trazer muitos outros problemas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, dentro do encaixe aí das emoções, né? Um paciente, quando chega no consultório, ele traz uma história, né? Uma história orgânica, expressa pelo sobrepeso, pela obesidade, e traz uma história psíquica, traz uma história própria dele, como o senhor bem disse aqui, distúrbios emocionais. Como é que a medicina recebe essa pessoa e identifica, não, aqui eu primeiro preciso fazer com que ela tenha um componente emocional equilibrado para depois cuidar desse sobrepeso? Ou isso tudo já é feito num conjunto só? Porque o detalhe das emoções que ela arrasta eu achei muito interessante nessa sua colocação, na sua primeira resposta. Normalmente a gente faz o conjunto é feito como um todo, né? E cada paciente tem os seus detalhes, as suas especificações, mas a abordagem ela é uma abordagem bastante ampla, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo. O que a gente sempre coloca é que o emocional, a comida é um afago, né? A pessoa come por quê? Porque é prazeroso, porque é bom, né? Até os medicamentos que a gente usa, eles agem no cérebro, no centro do prazer e da recompensa. E é por isso que às vezes a comida se torna um pouco menos interessante. E talvez por isso a pessoa coma um pouco menos, né? Então o fator emocional é fundamental no tratamento do peso. Eu até digo que a obesidade, o tratamento da obesidade, ele é muito mais psiquiátrico do que endocrinológico, porque você faz todos os exames, às vezes, na pessoa e ela não tem nenhum distúrbio importante ainda, né? E ela está acima do peso. Então, a abordagem, na verdade, ela tem que ser sempre mais emocional. O programa Compartilha com o CVV de hoje está falando sobre a obesidade como causa de depressão e fator de construção do suicídio. Estamos recebendo o Dr. Edibrando Dias, que é especialista em prevenção e tratamento da obesidade, membro da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Também está conosco o Roberto Carreu, ele é voluntário do CVV e coordenador nacional do Eixo Voluntariado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.